Ok, começando. Enquanto fazendo a falta, virar. Aí. Essa é uma dica que eu dou para todo mundo, para poder virar o vídeo, para poder ler direito, senão você não lê aqui o livro Decisão Corajosa, que está editado pelo Amazon. Então, você pode comprar lá no Amazon, já aproveitar o Natal. Já começando o vídeo aqui, desejando que a tua vida, na tua vida não esteja nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E que Deus te abençoe e te guarde. E assim, você que trabalha com house cleaning, e é uma house cleaner ou uma helper, a gente está num trabalho aqui, de uma série, aí vamos dar uma parada logo nas próximas dias, né, nas próximas semanas, aí devido às festas de fim de ano, né, devido ao Natal. Hoje, o Natal e o Ano Novo desse ano vai ser bem bacana, né. O Natal como é que é? Até eu olhei aqui, eu esqueci. Nós temos o Natal no Thursday, numa quinta-feira, né? E também o dia 1º, numa quinta-feira. Então, dia 24 é no Wednesday, quarta, a gente conhece como quarta, e 31, que é a véspera é o Christmas Eve, e o New Year Eve, que é véspera, né? Aí tem Thursday, Friday, Saturday, Sunday. E na outra semana de novo, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, né? Para todo mundo aí descansar. Quer dizer, cansa mais, né? Quem vai fazer viagem nesses dias, prepare-se, porque começa uma maratona, né? Aí no final de ano. Nesta sequência das armadilhas do Cleaning Business que eu estou trazendo, então, hoje, nesse vídeo, eu vou trazer a questão bem interessante. É uma faca de 2 legumes, o que eu resolvi trazer aqui hoje. A gente brinca, né? Uma faca de 2 legumes. Quem falava isso era um presidente do Corinthians, muitos anos atrás, né? O senhor Vicente Mateus. Porque ele é bom e pode ser uma armadilha também. Pode ser uma vantagem, pode ser uma armadilha. E eu já vi muita gente entrar pelo cano por causa dessa situação, tá? A situação de quê? Situação do jeitinho brasileiro. Nossa cultura, nosso modo de viver, né? O mundo inteiro, fora, né? Saindo do Brasil, as pessoas gostam do brasileiro. Elas se atraem, né? Elas gostam do brasileiro. Então, no mundo inteiro, e por incrível que pareça, tem uma figura aí, né? O jogador de futebol, ele é muito conhecido no mundo inteiro. Qualquer lugar do mundo que vai, conhece o cara. Falou aquele nome de 4 letras. Aí eles falam assim, lá daquele de futebol? Então, conhece mais ele do que o Brasil, né? Então, o brasileiro, ele é conhecido, né? As pessoas gostam da gente como brasileiro. Você é do Brasil, né? Tá? Eles gostam. A gente tem já um impacto positivo. É só abrir câmera, como é gravar vídeo, eu começo com esse negócio de bocejar. Então, isso é bom. Mas nós temos na nossa cultura um negócio que eu vou até pegar a data aqui, porque eu fiquei de pegar e não vi. Quando é que começou esse negócio? Antigamente, muito tempo atrás, que eu vou ver a data, né? Olha aqui, ó. Em 1970, não é possível que é de 1970, pelo menos é o que está aqui. Eu lembro que parece que é um pouco mais para frente, né? A data que eu tenho aqui, 1976, 1976. Tinha uma propaganda, né? Pra você ver, olha, 1976, 86, 96, 2006, 16, você vai fazer 50 anos. E isso entrou na nossa cultura muito forte. E até hoje tá assim. Então a gente tem uma cultura com esse negócio que é muito ruim. Já somado com o jeitinho, né? É ruim.
Mas o que é esse ruim? Em 1936, né, a data aqui, rodava uma propaganda de uma marca de cigarro em que um jogador de futebol dessa turma aí, daquele jogador também de 4 letras, né, jogou junto com ele, jogou, né, jogador da Copa de 70, muito famoso, né, daquela turma, não sei nem se ele está vivo. Não sei se ele está vivo. Então ele fazia uma propaganda de cigarro, cigarrete, né? Cigarrete é cigarro pequeno, não charuto, cigarro. De uma determinada marca, e no final ele falava, porque o cigarro, porque teve um tempo no mundo que até para grávida recomendava fumar. Fazia bem para criança, etc, tal, né? Não. Então, esse tempo até, assim, todo mundo fumava. Eu nunca fumei na minha vida, nada, nada. Nunca, nem rolinho de papel. Eu nunca fumei. Para não dizer que nunca, uma vez eu fiz um negócio assim, pá, chupei lá um cigarro da minha mãe, que fumava desde sei lá quando, meu pai também, aquilo entrou que nossa, aquilo já foi suficiente para confirmar que não prestava, né? Então eu nunca fumei, então eu nunca tive essa atração pro cigarro, como qualquer situação. E nessa propaganda de cigarro, ele terminava com uma frase, né? Ele terminava assim, então, o que? O cigarro? Então, eu não lembro bem a propaganda, né? Mas essa frase ficou. Então, todo mundo conhece. Então, assim, é preciso levar vantagem em tudo, né? Então, essa expressão, é preciso levar vantagem em tudo, pegou tanto que virou um certo jeito brasileiro de fazer as coisas. Temos que levar vantagem em tudo, no matter what. Então, isso é ruim. Num país como a América, um país assim, né, América, Europa, um país bem desenvolvido, isso soa um pouquinho ruim. Então, só que nós temos, como brasileiro, esse jeitinho nosso, ele é bem interessante. Por quê? Porque o americano, de uma forma geral, ele, se você ainda não percebeu, pelo menos você vai perceber isso, começar a ver agora. Ele não faz se ele não tiver capacidade, propriedade para fazer. Capacidade, ferramenta. Se ele não estiver apropriado para fazer. Ele não, realmente aquela história do don't know, don't touch, né? Não sabe, não mexe, é o caso dele. Eu vou contar uma história para você interessante. Muitos anos atrás, então a gente como brasileiro, a gente se vira, né? Vamos falar assim, a gente nasceu quadrado, a gente se vira, né? Para tudo. Para tudo, tudo, tudo. Então isso deve ser usado do lado positivo, para mostrar que você é capaz de trazer uma solução, não empacar e largar lá. Muito embora eles não liguem para isso, né? Eles não ligam assim, se você não fizer, eu vou ficar... Você vê que a pessoa fica magoado, né? O brasileiro é sentimental. O patrão, ele é bem sentimental, bem passional. Não sentimental, passional. Então bastou fazer uma coisinha que não faz biquinho, né? Falou pro patrão que não pode fazer, o patrão faz biquinho. Já põe um ponto negativo lá. Aqui não é assim, né? Aqui não é nada assim. Aqui as pessoas respeitam mesmo, a cultura, cada um no seu quadrado, e não invade, não pode, acabou. Tem motivo, não vou querer me intrometer nisso. Então, mas a gente tem que mostrar alguma coisa. Então, teve uma ocasião que... Deixa eu ver que ele está mostrando alguma coisa aqui. Teve uma ocasião que eu fui para New York, a gente morava em Astoria, né? E eu fui visitar um cliente em New York, lá em Downtown, na Fulton Street, precisamente, e estava no inverno. Estava no inverno como agora. Aí voltei, que eu tinha que ir num outro cliente. Então ia dar um intervalo aí de umas 3 horas, né? Aí voltei. Na volta, eu tive a ideia de assim, então eu vou desviar, né? A gente sobe pelo trem trem N. A gente pegava o trem N, o N-Train, subia, o trem vira. Falei, então, eu vou parar, vou pegar o N então, e vou parar em casa, como, e vou, porque dá tempo, né? Dava muito tempo, para não ficar no frio, para ficar indo para cá. Então dava, para não ficar parado, né? E não dava para chegar mais cedo. Para falar, tô indo mais cedo, não dava. Falei, não, não cheguei ainda, tá bom. Aí fui para casa. Fui para casa, fui lavar a mão, usei o banheiro e
aconteceu lá de emperrar o mecanismo da descarga, que não era uma caixa, era direto, é um sistema que vem do chão, tem uma válvula lá. Bom, bati naquela válvula e emperrou e a água, o fluxo já começou a sair. Bom, a história, para não ficar contando, né? O objetivo não é contar a história. Aí eu fui tentar resolver aquilo. Eu desmontei lá um negócio, eu vi, vou ver o que é, eu acho que é a molinha, deve ter alguma mola, abri aquilo, peguei uma ferramenta, abri, aí eu vi a mola e a água começou a sair por aquele lugar que eu abri. Depois eu fui colocar de volta e não entrava, tinha uma certa pressão, não fazia rosca. Aí vazou água e essas construções são feitas de madeira, né? Começou a vazar, olha, foi um desastre aquele dia. Um desastre, tiveram que fechar a água do prédio, e foi, quer dizer, a visita, cancelou a visita, não deu para ir mais, o que aconteceu, aí tive que ligar, no fim, para perder a visita. E aí, teve que chamar o plumber, foi bem no início, né? Foi o primeiro ano praticamente, primeiro 2 anos, não lembro direito exatamente a data, mas foi no inverno e a água estava geladíssima. Eu sei que a história foi que eu tive que colocar até, comecei a puxar as toalhas, jogar no chão, porque ela começou a entrar, começou mais água, até que alguém foi lá e desligou, teve que desligar o registro do prédio. Não tem registro dentro da casa, não sei o que tem lá, eu não lembro. Aí então é assim, ó, não mexe, não sabe, não mexe. Chama o responsável para fazer a situação. Tá vazando, agora travou lá, tem que arrumar. Não mexa no gás, não mexa em nada que você não saiba, porque aqui é diferente, né? Então, mas, assim, o jeitinho brasileiro, ele pode ter o lado negro da força, mas ele tem um lado bom. Por exemplo, o americano não mexe num lugar se ele não tiver a chave. Lá tem uma flat, mas eu tenho uma chave Phillips. Se ele não tem, ele não vai usar uma faca. Ele para. Né? Ele para, simplesmente ele para. Uma coisa que existe também, nessa área técnica nossa aqui, os técnicos, se não tem, né? Eu já vi muito disso, né? O povo é contratado para mexer naquele server, se o de baixo está com pano, ele não mexe, porque ele não foi contratado para fazer aquilo. Aí você fala, por que ele não mexe? Por causa do seguro, por causa de uma série de responsabilidade que você está assumindo para você. Então, no jeitinho brasileiro, você tem que medir qual é a vantagem de você dar uma quebrada, usar uma faca ao invés de uma chave, né? Eu já vi moças, mulheres, contam para mim várias coisas, né? Olha, eu vi o fogão e tava assim de um jeito que nunca ninguém limpava. Aí eu peguei um palito, vim trazendo assim, moça não, a minha mãe, né? Eu vou falar a verdade para você. Aqui tal, então no palito eu vou lá e as pessoas não sabem como é que ela fez para limpar. Olha, eu vim aqui, o vidro, ninguém limpava aquele vidro, sempre deixava. Eu não, passava jornal, pegava o jornal, que não usava mais, ficava brilhando. Então, ela sabe, esse é o jeitinho brasileiro. Outras raças não usam isso. O que não pode usar no jeitinho brasileiro é de esconder a sujeira debaixo do tapete, né? Ou dar uma tapeada que vai trazer problema, né? O jeitinho brasileiro, se usar de forma positiva, usando de forma positiva, contribui para você ter um nível a mais. Você traz solução, ou aquela preocupação de trazer a solução. Não deixar assim, lavar as mãos, não fui pago para fazer isso. Quando acontecer, você pode, no jeitinho brasileiro, falar, olha, eu tenho como resolver isso. Eu uso uma forma e assim. Quer que eu resolva? Cuidado com esse quer que eu resolvo, porque você tem que ter habilidade e tem que ter... Tudo traz consequência, né? Lembra que eu fui lá mexer no negócio e o código depois não entrou, eu tive que chamar o responsável lá. Então, se você tem questão de produtos, né? Aqui não se usa jogar água no chão para ficar lavando, não pode fazer isso, porque é tudo de madeira, é tudo de gesso, né? Então tem os produtos, mas tem coisas que a gente sabe que melhora. Eu vi uma moça, aí foi uma moça mesmo, foi minha mãe, que ela, alguém lá esfregava, não saía, principalmente banheira, né? Banheira tem fica lá aquelas manchas que não sai de jeito nenhum. Aí ela usou uma fórmula do negócio, depois vinagre, depois uma coisa o quê? Aí ela passou uma vez só, pá, a moça ficou, nossa, o que você fez? Jeitinho brasileiro e resolver
misturar uns produtos naturais, misturo limão com vinagre, um negócio, não sei, bicarbonato. Eu não estou dando receita não, tá? Aqui não é isso que eu estou te dizendo. Eu estou te dizendo que você pode conhecer coisas que as outras não conhecem. Então isso é um diferencial. Então quando acontece isso, olha só, por que você... Que impressão que você pode causar? Você vai causar a impressão que você traz solução. Só que também você tem que medir na questão de onde você vai colocar a sua responsabilidade. Um outro exemplo é a questão de, não, eu não levo isto para o lugar, eu não arrasto o móvel. Não, eu já arrasto, eu já tiro. Então, isso a outra não faz, mas eu faço. Porque eu tenho visto também, eu fui num dentista e fui fazer lá um estimate para fazer cabeamento. Tava tendo problema lá na internet dele, lá na network, né? Tava falhando. Aí descobri e tal, mas teve que... É base, mano, joga para cima e tal. Mas quando eu fui nos cantos da sala, imagina, a sala de atendimento do dentista, tem a cadeira, tem aquela luz, né? Tem os aparelhos e tal. E no canto tinha uma planta, um vaso com uma planta grande, alta. E ela vi que ela estava lá meio já estava morta praticamente, né? Já estava desesperada por água. Ninguém olhava aquela coitada daquela planta. Mas nos cantos estava daquele jeito, né? Ou seja, a gente mergulha nesses cantos para esconder cabo, ver para não dar passar, aquilo, a camisa fica cheia de pó, né? Então a pessoa não limpava. Não limpava. Falei, olha, a pessoa que limpa aqui para você não limpa nos cantinhos. Olha como tá aqui. Eu tive que... Falei, me dá uma... Até eu falei lá, me dá um pano aí, como é que chama aquele? Um paper towel. Me dá um rolo de paper towel. Vamos dar uma olhada aí. Então, eu tirei tudo lá para poder trabalhar, né? Então, isso é um detalhe. Ver detalhes é questão de jeitinho brasileiro. Arrumar a planta, pôr água, deixar tirar as folhas mortas. A pessoa entrava lá, passava aquele mop lá e... encardido, né? Até num outro prédio que a gente faz um trabalho, tem que estar lá. Eu falo, gente, que trabalho de limpeza é esse? Passa aquele negocinho cheiroso, que ele fica bonito, mas cheiroso, mas fica melecante. Você sente o chão, assim, você pisa, gruda, né? Então, não pode ser assim. Se precisar dessas situações, então você entra com o seu jeitinho brasileiro. O jeitinho que não é que é brasileiro ruim é aquele jeitinho que trabalha no antiprofissionalismo, né? Você tem cliente, está dentro da propriedade dele, não estou falando você, mas a pessoa está dentro da propriedade dele, seja uma casa, seja um apartamento, seja um office, seja um business, não importa, e tudo que está lá dentro pertence ao local. Tudo. Tudo. Quando eu falei tudo, é tudo. Então, o jeitinho brasileiro fala assim, estava aqui no chão, não é de ninguém. Não, é do local. Pega a coisa e põe lá. Tava dentro do bolso, foi lavar. Não, é do cara, põe lá numa caixinha, num lugar lá. Tava dentro do bolso esse monte de coisa aqui. Então, esse jeitinho brasileiro não é bom. Por quê? Vai dar outra impressão, né? Aprender a falar o inglês é o jeitinho brasileiro de perguntar. Poxa, como é que eu vou... How can I write this? Você pode falar do jeito que você quer, assim, this, that you say me. Aí eu tenho com paciência. Eu já peguei muita gente, a pessoa escreve, aí ele pronuncia, o que é isso que você falou? Pá! Aí você fixa, né? Então você começa a criar esse jeitinho brasileiro de resolver as coisas e de uma forma que resolve. Não empaca, enrola, não faz, deixa para fazer. Tem aquele jeitinho brasileiro também, né? De você fazer o trabalho com um pouco mais de pressa, é o brilho da tela, né? Com um pouco mais de pressa, mas que ninguém vai perceber, não vai fazer diferença. E na próxima vez, então você perde um pouco mais, por causa de algum momento que você precisa ir, né? Sair mais rápido, né? Então, esse é um jeitinho brasileiro, né? Que é bom. Como eu falei, as pessoas gostam, porque na limpeza, né, é um fato já, eu já vi americano pedir pessoas que limpam, que são brasileiras. Não, brasileira limpa melhor. É bem assim que eu escutei já. Até amigos e assim, né, clientes americanos, né? E eles perguntam, você conhece alguém que tem, eu preciso de uma limpeza aqui, e eu gosto de brasileira, que elas são mais detalhistas. They take details. Então, tem gente que é assim. Então, o jeitinho é bom, as pessoas gostam.
mas não na questão da enganação, né? Essa história de levar vantagem, não. E elas retribuem com alguma maneira, de alguma maneira, financeiramente, que eu estou falando, né? Ou dando coisas. A gente tem visto pessoas aí que ganham tanta coisa, e ainda, né, eu pensei que tinha acabado já, mas tem de mandar caixas para o Brasil, né, para o povo lá, mandar as coisas, não só para a família, mas também para, até, ó, distribui aí. Eu vi gente já montar 3, 4 caixas para mandar, já vi 20, 30 caixas, antigamente, né, antigamente tinha muito isso, hoje já está muito mais restrito, ainda tem, mas é muito menos do que era antes. Eu já vi, as pessoas ganham muita coisa, né, novas, praticar pouco uso, porque a gente brasileiro usa o negócio até que não dá para usar mesmo, né? Porque as coisas aqui, elas vão... Como é que é? Elas vão... Eu já vi até um vídeo assim. Fulano compra aquela roupa serve ela para passear, né? A gente fala roupa de sair. Aí chega um tempo que ela não está muito boa, você já fica a roupa de briga, né? Aí vai briga, daqui a pouco vira pano de chão, né? Ou vira roupa para o outro. Então ela vai indo em fases, assim, né? No americano não usa, não quer mais, joga, dá, ó, tem uma roupa, leva aquelas camisas embora. E aí tá boa, tá excelente, não tá boa. Leva aqueles ternos embora, leva aquele sapato embora, leva aquelas meias, leva aquelas coisas. Então o povo pega isso e a pessoa leva. Então ela tem o cuidado de falar, olha, eu não quero mais isso, olha, esse sofá, essa TV eu não vou usar mais, eu vou trocar. Leva. Você tem alguém? Posso levar? Então ele chama para você, para levar, né? Então, por quê? Porque ele sabe que seu jeito é bom, que é uma forma também de retribuição, para vender, para mandar embora para alguém, né? Pode montar, já vi clientes, inclusive, que deram praticamente a casa inteira para a pessoa. Isso acontece muito quando as pessoas, né, passed away. Elas vão embora, morrem, né? Vamos dar o nome, mas aqui fala passed away. Então a pessoa morre e a casa fica, as pessoas não vão ficar com aquelas coisas, e quem é que cuida daquilo? Sempre é a cleaning service. Eu já vi gente, então já tive vários clientes que montaram turfed shop. Então ela acaba tendo um negócio paralelo, olha só que interessante, né? Eu estou misturando um pouquinho, né? Eu já estou até, aliás, adiantando, por causa do jeito de ser da pessoa, o jeito brasileiro. E aí a pessoa uma loja de turfed shop, que são coisas usadas, né? Que é um business bem bacana. Ou não precisa nem abrir um business mesmo, só abre para fazer garage sale, essas coisas, mas ganha as coisas assim demais, né? Aí o marido serve para carregar caixa, ter picape, né? Ó, eu ganhei um sofá, ó, eu ganhei um quarto inteiro. Olha, a menina vai trocar os móveis, ela deixou de ser menina, já é uma moça, então a família vai reformar o quarto. Tem televisão, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. E a bom na igreja, né? Já chega, a família chega e já fala, ó, tem um quarto lá inteiro para me sofrer, então vamos buscar. Então ela vai, você é o canal, justamente por causa do jeito brasileiro. O canal bom. Então ela leva. Eu posso levar. Ou, né, situações até de pequenos reparos que não exige que a pessoa chame um profissional. Às vezes já vi gente fala assim, cara, era só colocar aquele tape de vedação, né? E desatar, rachar, colocar a vedação e pronto. Aquilo está vazando, a pessoa nem toca, né? Igual... Mas lembra que não é todo o caso. Você olha, eletricidade, coisa de fogo, gás, você nem se atreva a mexer. Nem se atreva. Uma coisa tem que tomar cuidado. O jeitinho da limpeza exagerada também precisa tomar cuidado. Aquela coisa de ficar esfregando até chega a gastar o negócio, tanto que esfrega, né? Para manter limpo. Mas hoje tem muitas técnicas de limpeza que tira sem fazer esforço. A pessoa falou, nossa, a panela ficou bem bacana, né? Tá tão bacana que chegou no aço, porque ela tinha um banho de lá especial, a pessoa arrancou, e tão que esfregou, né? E roupa, né? Eu tenho um jeito de limpar essa situação, essa mancha. Jogou fora. Não, minha mãe fez muito disso. Eu lembro uma vez que minha mãe levou uma semana para limpar uma roupa, uma camisa, que o patrão dela gostava muito e manchou com caneta. Acho que a caneta estourou aqui. E ele tinha um amor por aquela camisa. Tanto é que ela, outra coisa, né? Já estou emendando aqui, ela engomava a camisa nos colarinhos, no pulso, no punho, né? E passava
Minha mãe passava uma camisa que dava, eu gostava quando ela passava as minhas, né? Eu aprendi a passar com ela. E passa assim, ó, que fica uma coisa espetacular. Não é pôr no dryer lá e dobrar ou manda no dryer, que fica melhor do que o dry cleaning, né? Aquela lavagem química horrenda, né? Que seca no calor. Não sei se você sabe como é que lava a camisa no dry clean. Eles lavam com éter e produtos químicos. Então aquilo tira a sujeira na marra e evapora, não é com água e sabão. Aí vem a máquina lá, dobra e já sai dobrada, né? Assim com os braços. Parece que tá morto, né? Não, ela passa, e ela passava que ela não aguenta mais, né? E até aqui na manga tem esses vincos, né? Assim, os vincos, eu fazia aquilo, eu aprendi com ela. Aprendi mesmo com ela, e passo. Não tanto, mas agora, né? Mas passo. Quando eu quero uma camisa, vou lá, pá. Então, e ela era chamada só para passar camisa. Mas não era uma, duas, não era uma 40, 50 camisas. Então, por quê? Porque ela tinha um jeito brasileiro de passar roupa. Aí você vai levar vantagem em relação a qualquer outra pessoa. Que a pessoa que vai olhar para você, qualquer coisa que ela olhe em pé, lembra de você. Entende? Por isso que eu deixo bem, pode ser até que eu esteja fazendo aqui uma contra-propaganda, porque hoje, devido à internet, né, devido à facilidade de anunciar no social media, como este canal, e como esse canal, tem gente anunciando de tudo quanto é lugar, né? Do Brasil, então, virou mato. Um pegou o script do outro e fala a mesma coisa, só que muda a pessoa. E acaba que atrapalha a vida, porque montar um business, eu estou falando na questão, o trabalho é uma coisa, montar o business é outra, né? Então você precisa ver se você realmente está preparado para ter um negócio. Então eu falo, você vai perder clientes, eu falo isso, perder porque eu não vou enganar. Porque ter um negócio, principalmente agora, é preciso ter firmeza para seguir em frente. Assinar a papelada, abrir uma conta no banco, não basta, né? Então você tem, por exemplo, esses trabalhos, quem está na linha de frente, você precisa saber quem é para oferecer esse tipo de trabalho. Passar camisa, quando eu falo passar camisa, não é qualquer pessoa que usa camisas para passar, são pessoas ricas, que material, né? De tecido de ótima qualidade. Então eles gostam disso. Principalmente pessoas que são executivos, né? Eles usam coisa de primeira, né? E às vezes muitas dessas camisas você vai ganhar ela porque ela não quer mais. Só porque ela passou um tempo, parece que é vida útil, né? Olha, eu não troco camisa porque ela tá já velha, né? Eu troco porque de tempo em tempo o cara troca. Sapato, de tempo em tempo ele troca. Que é assim que são. Então, o jeito brasileiro de cuidar das coisas é bom. No caso do business, você tem que ficar mais atento para que esses serviços entrem, né? Eu estou falando assim, veja bem, porque a gente já viu, devido à situação que nós estamos passando agora, nós estamos passando uma situação migratória bem apertada, né? Bem apertada. E eu peço, assim, não vá muito na onda da notícia. Hoje mesmo saiu uma notícia aí de que prenderam a mulher que estava com um green card, já estava... Mas tinha história atrás, né? Cada um sabe da história que está na vida dela. A pessoa sabe, só não conta. E aí acontece, o povo já fica desesperado. Pegaram ele também. Ninguém está pegando ninguém, não. Eles só estão executando algo que não aconteceu. Quando as pessoas recebem uma ordem, olha, você tem que sair, olha, não deu certo aqui, você tem que sair, você tem 30 dias para sair. A pessoa faz 8 anos, 30 anos que não saiu. Eu não estou falando a culpa minha que você não saiu. Não, você não saiu, então agora deu a ordem geral. Vamos catar as pessoas, pegaram as pilhas e viraram de ponta cabeça e começaram pelos últimos, né? Até a Bíblia fala que os últimos serão os primeiros. É uma coincidência infeliz, né? Mas é assim. Então hoje precisa estar bem nos conformes. E a gente tem que andar mais certo do que quem nasceu aqui, né? Por quê? Porque aqui é o único lugar que você anda na linha e o trem não pega. Então não apronta no jeito brasileiro de levar vantagem, porque essa vantagem pode trazer uma armadilha para você e uma passagem de graça lá de volta. Não apronta. Não faz. Né? Pensou, chacoalha a cabeça, não vou fazer. Porque a gente estava lembrando de coisas que aconteceram no passado aqui, de pessoas que acabam vindo, né? Pessoas que abrem business e
começam a abrir as asas, né? É igual o Ícaro, começa a voar, 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 eu falo, não vai porque o sol tá quente, aí voou, as asas derreteram, se esborrachou no chão. Então, fica quieto, mantenha a sua rotina, cuidado na hora de dirigir, não apronte, não queira dar... No Brasil, cada vez que eu vou, eu fico assim, nervoso, né? Por quê? Porque ninguém respeita nada. Sinal de pare não serve para nada, o farol vermelho não serve para nada, faixa de pedestre não serve para nada, pista simples não serve para nada. Numa pista que cabe eles falam 2. Até subir na calçada, eles vai para poder sair da... É assim lá, eu não estou criticando, não estou falando que lá é ruim, não, é assim lá, mas aqui não é. Aqui não é. Aqui, assim, tem gente que não pode ver um espaço do lado direito para poder andar, quer entrar lá. Não, não é para entrar. O espaço do lado direito é para quem vai virar à direita. Então fica na fila, não corre, não anda. Hoje aconteceu algo. Olha só. Aí a gente olha assim, né? Eu estava indo, né? Eu estava lá no farol, falei, olha, o farol estava aberto, cruzei, vou passar aqui, e tinha um carro na minha frente, de repente o carro dá uma freada, né? Os carros que a gente tem, eles acendem a luz lá, né? Eles param sozinhos. Uma mulher cruzando a avenida, com a criança na mão, assim, meio vai, não vai, aí, mas já estava no meio. E tinha um carro da polícia vindo. Eu parei o carro, falei, não, eu parei o carro, até que a mulher passou para o outro lado. Aí eu olhei pro cara eu fiz assim, né? O oficial lá, né? Ele parou o carro, desceu do carro, largou o carro lá na avenida, atravessou para falar com a mulher. Deu um pito nela. Então, e alguns metros do local de atravessar, da faixa, onde tem lá. Que aqui em New Jersey, o cara pôs o pé na rua, o carro tem que parar. Aqui é assim, né? New York também, na América toda é assim, na verdade, né? Mas aqui, por isso que olhar, porque a cidade é desse tamanho. Então, numa dessa, você imagina, o cara pega o nome, quer saber onde mora, quem é, o que é, como tá, e o que vai fazer, o que vai. Ele pega, aí por causa de uma bobagem. Então, esse vício do tomar vantagem, então deixa eu aproveitar que não vem ninguém, não é, né? Justamente, inclusive, no horário de saída da escola. Esse horário de 3 às 4 da tarde, né? Dos 3 p.m. às 4 p.m. é terrível. Você tem que andar olhando até para cima, porque esses meninos correm assim, de todo jeito, né? Sai, grita, sai correndo, do nada aparece um lá na rua. Então precisa andar devagar. Porque se acontece, vira à direita, dá sinal para virar à direita. Não passa do vermelho. Então não faz arte. A gente é adulto já, não está mais na hora de fazer arte assim. Então, e você tem um business, então você imagina, você tem um business, acontece uma zebra aí com você e azeda tudo, né? Por quê? Seguro do business vai pro vinagre. Eu tenho um cliente que ele tem um freight, uma companhia de freight, tem 20 caminhões, 20 e tantos. Ele fica em cima dos motoristas. Não dorme, você tem que dormir essa hora. Tem um negócio chamado, já falo, às vezes eu repito aqui porque eu venho lembrando, né? O motorista chama um logbook, que é um registro das horas dele. É digital, né? Agora é no telefone, tem um aplicativo, né? O caminhão tem. Então, registra quantas horas a pessoa esteve dirigindo. E a partir daquele momento, né, daquele horário de, acho que 12, 8 horas, 9 horas, não pode dirigir mais. Ele tem que parar em algum lugar para vencer lá umas 6 horas para dormir. E ele fica lá, ele liga, você já parou? Olha, você tô vendo aqui, é tudo rastreado com GPS, né? Os caminhões, vê lá os caminhãozinhos andando e tal. Ó, você já tem que parar aqui. Olha, você vai até tal lugar, lá você dorme, o outro vai chegar aí, vai pegar o caminhão, e você dorme, daqui a pouco vem o outro, vai dormir, você já pega. Ou seja, aqui tem regras, coisas, tem que obedecer as regras. Ah, mas o outro todo mundo está fazendo. Aí você ouve a sua mãe, quando ela falava que você não é todo mundo. Entende? O jeitinho brasileiro é bom. Use a seu favor. Eu sempre usei a meu favor. Eu sempre trouxe uma solução, às vezes, a solução inusitada. Porque eles não pensam, né? O americano não pensa que você pode usar amarrar um negócio com um clipe, né? Olha, você não tem que comprar, vai lá, compra não, vem aqui. Aí eu vou lá, pego o clipe, entorto o negócio,
faço no formato, ponho o parafuso, ponho lá e prendo o negócio. Eu fiz um negócio uma vez, eu lembrei agora, que foi uma parada assim de MacGyver. MacGyver. O computador do sujeito, isso já era, eu estava lá batendo e batendo e batendo, não achava o problema. Porque precisaram que aquele computador funcionasse no dia seguinte. Já era 8 horas da noite, eu lá ainda batendo. Aí aconteceu de eu começar, falei, poxa, por que não funciona o negócio? Já fiz isso, olhei, já mexi. Aí eu botei a placa no lugar, mas eu botava, o que acontece é que quando eu pressionava a placa, ela funcionava. Quando eu tirava a mão, parava. Era uma situação, motherboard, né? Tô até com uma ali. Não, já tirei. Já mostrei aqui, no vídeo anterior eu tenho. Aí o que aconteceu ali? Eu percebia que, eu falei, comecei a mexer nela. Aí eu mexia para um lado, tava com mau contato no PCI lá, no slot, né? Lá dentro. Então, não dava para mexer ali. Aí eu percebia que quando colocava a placa, me entortava ela um pouquinho, aí dava contato. Falei, caramba, e agora? O que vamos fazer? Aí eu olhei para um lado, tinha um lápis. Aí eu peguei o lápis, vi a medida que a plaquinha entortava, né? Entortava assim, né? Ela é mais flexível, então ela ficava, até que eu pressionei, ela ficava firme. Eu pus o lápis no fundo do gabinete e a outra ponta na plaquinha. Peguei um tape e comecei ali, pressionei de um jeito, tinha um encaixe lá, a ponta do lápis eu botei nele. E a parte de baixo eu fixei com um negócio lá, um tape, um troço lá. E fechei aquilo, eu até dei uma sacudida para ver que não ia escapar, porque não sei se você sabe que a gente tem os lápis aqui, né? O pencil tem uma borracha no fundo, né? Apaga tudo, às vezes tem. Aí aquilo dava, inclusive, é aquilo que segurava. Então eu fiz uma base embaixo, eu fiz até eu tinha cola derretida, coloquei cola, botei tape e botei um parafuso. Eu fiz um monte de coisa lá. E ficou firme aqui. E botei, fechei e tal. Falei, pô, graças a Deus eu vou embora, né? Aí bateu, ligou e funcionou perfeitamente. Mas o que eu fiz? Assim, no jeitinho brasileiro. Eu peguei o gabinete, coloquei, fechei o gabinete com os parafusos, mas apertei aquilo o máximo que deu com a chave, né? Tinha uma chavinha elétrica já, que é para ninguém abrir aquele negócio. Além do mais, eu fechei com outro parafuso, botei um negócio lá que não saía, aquela portinha, botei um lacre que é para ninguém abrir. Porque se abrir, você fala, não, abriram, né? A gente faz isso quando faz algum acerto do sistema, coloca um lacre para saber que depois que fechou, se alguém abriu. Por quê? Ah, olha, tá funcionando. Não, alguém abriu. Então tem um lacre que na hora que abre aquela tampa, ele quebra, a gente sabe, né? Põe a data, a hora, tudo ali. E assim ficou. E aí arrumou e tal. Acertou? Bora. E o tempo foi passando. E aquilo, pelo volume de atendimento, acaba esquecendo daquele negócio, né? Aí passou um ano, acho que se não me engano passaram 2 anos. Passou 2 anos, chamou. Aí eu falei, o cara e tal. Aí eu fui ver, tô com um computador com problema. Precisa limpar o computador, né? Ok, precisa limpar. Então vamos lá. Aí eu olhei e falei, nossa, é aquele ainda? Não, eu não comprei outro, funciona, tá funcionando bem. Eu falei, nunca mais deu problema? Não. 2 anos depois ainda funcionando lá. Normal, como os gabinetes eram grandes, eles ficam debaixo de uma mesa, né? E todos eram assim. E o povo não limpa embaixo. E todo componente eletrônico, né? Aqui, ó. Vou até aqui do lado um pequenininho. Então tá aqui o computador. Então aqui, por exemplo, eu fechei o negócio lá de um jeito que não havia meio do cara abrir. Então eu apertei mesmo, né? Ainda pus um negócio lá para não... Por exemplo, tem um travo aqui, ó, para não... Eu ponho um negócio que não abre. Ou você entorta aqui, não vai. E aí eu fui, não, precisa limpar e tal, e aquilo enche de pó. Que o componente eletrônico, ele gera um campo magnético que puxa a poeira, porque tem o fã lá puxando o ar fresco, né? E o povo, onde tem fio, o povo não mexe. Isso é outra coisa que acontece também com as cleaning services. Elas têm... esse é um trabalho que a gente faz, sempre fez isso. Olha, eu tenho 40 anos nessa atividade, sempre arrumando cabos, né? Usando amarrações, para deixar suspenso, para as moças limpar, porque senão elas não se aproximam onde tem fio, de medo de desligar o negócio. Eu falei, não vou limpar ali não. Não põe nem o aspirador, o tubo assim, não põe, não sei se vai ligar de novo, né? E computador é caro, né? Hoje nem tanto, mas naquele tempo era bastante. Aí eu falei, não é possível que esse computador está aqui ainda funcionando desse jeito. Aí eu abri o computador, né? Porque só eu podia abrir aquele negócio.
Abri, né? O lápis estava lá do mesmo jeito, a placa do mesmo jeito. Aí, só que aí entrou a situação, olha, vamos fazer um upgrade, né? Vamos trocar esse computador? Ah, vamos. Então, ele tem que... Então, não vai compensar muito. Mudou a tecnologia, né? Algumas coisas. Eu falei, então, olha, um novo, eu posso trazer um novo, vou comprar, a gente faz o trabalho de novo, transfere os dados, não aquele trabalho, né? Também é um jeitinho brasileiro de fazer as coisas, de sugerir uma solução melhor, ao invés de ficar enxugando aquele gelo lá. Olha, porque vamos fazer essa limpeza do gelo, vamos fazer uma limpeza, um deepão, né? Um deep clean agora, pelo menos agora, uma vez por ano. Tá na hora, vamos fazer. Então é a mesma coisa. Então, vamos fazer um upgrade aqui na limpeza para gastar. Melhor se você trabalhar muito mais para os mesmos do que ficar achando cliente novo. Então você pode extrair mais faturamento dos mesmas pessoas, com produtos e serviços diferentes. Porque senão eles vão chamar outro. O carpete lá tá todo ruinzinho já. Você fala, vamos limpar esse carpete? Vamos. Não, sim, então, estou já, inclusive, fazendo... Então, eu sei, eu tenho a solução. Aí você vai naquele amigo da igreja que tem lá e fala, olha, tem um rapaz ali, então um cliente meu está precisando, nós vamos fazer um trabalho para limpar carpete, limpar sofá. Eu falo, vamos trocar? Não, pode dar para limpar. Você experimentou limpar? Não sei fazer. Não, eu sei. Olha, vamos fazer, precisamos contratar alguém para fazer um jantar, né? Se ele vai contratar uma pessoa, por que não contrata você mesmo? Não, eu tenho a solução para isso. Pode deixar que eu cuide de tudo. Do arrumar para a festa a limpeza. Ah, é? Mas e os waiters? E as flores? E a comida? Eu tomo conta de tudo. Por quê? Você conhece gente que vende flor, você conhece gente que pode ser garçom, cata os meninos da igreja lá e dá uma treinadinha nele, põe uma gravata, um taxiro, tal. Não precisa ser um taxiro, mas a gravatinha. Jeitinho brasileiro positivo, que transforma em lucro, sem ficar nessa loucura que esse povo está vendendo, de ficar anunciando aos quilos e trazer clientes às toneladas e não ter como cuidar de tudo isso, sem estrutura. Porque para você receber lead de 5 a 10 leads toda semana, você precisa ter estrutura para cuidar disso. Seja inteligente, use o jeitinho brasileiro para ter mais renda com os mesmos e vai colocando pouco a pouco. Eu tenho um cliente, 25 anos, né? 23, 4 anos. Tá virando um ano e começa a aumentar os números, né? Ele tem clientes também de 20 e poucos anos, até 30, porque ele está mais tempo aqui. E os clientes que gastam com ele $1.000 no mês, 2.000, os mesmos. Por quê? O jeito brasileiro que ele tem de atender os clientes cativa o cliente e cativa ele de falar, olha, vai com o fulano lá. O telefone dele é esse aqui. Já o vendedor é o próprio cliente. Olha, o que você precisar, é com ele que você resolve. As pessoas, ele é motorista, motorista particular. Tem atendimento de brasileiros, americanos, como particular. E é assim, já pensou, tem um cliente que está vindo morar aqui em New York, comprou um apartamento, ele precisa instalar lá network, instalar todas essas coisas aí. O que ele faz? Ele tem a solução? Tem. É ele que vai fazer? Não. Precisa de uma mulher para limpar? De alguém, uma firma? Alguém? Precisa. É ele que vai limpar? Não. Ele conhece alguém? Conhece. Então você, nesse circuito, a gente está conectado. E você se conecta com várias pessoas. Precisa de um motorista particular? Você conhece? Conheço. Então fica assim, se cruzamento. Isso é um jeitinho brasileiro. Benéfico. Aconteceu uma vez, inclusive, de um engenheiro que tem ele é engenheiro que tem uma construtora no Rio Grande do Sul. Alugou um apartamento em New York e precisava colocar internet. Na época era Time Warner Cable. Não existe mais. Mudou de nome. E aí ele ligamos para lá e tal, e não conseguiu fazer porque ele não tinha ainda, não estava com o documento liberado ainda e tal. O que aconteceu? Botei meu nome lá. Falei, vou abrir a conta aqui para você e depois, não, tá. Quanto vai ficar? Vai ficar tanto. Hoje quanto que custa por mês? Então, eu vou te pagar 1 ano já. Caía no pagamento lá, a gente pagava, eu paguei comprou 1 ano. Ainda deu, né? Ele deu dinheiro. O cara ele comprou apartamento para ficar 1 ano em New York, para ficar relax, porque estava sofrendo muita pressão lá no estado, lá na cidade dele. Lá. Então, aqui em New York ele descansa. A New York é toda agitada, tá? Mas é muito legal, é muito boa, né?
Então é isso que eu estou trazendo para você. O jeitinho brasileiro de desenvolver as coisas, no trabalho do cleaning service e nos outros, né? Vai te trazer muito benefício. Se você abrindo um negócio, você vai crescendo desse jeito, aos poucos. Porque crescer muito rápido é igual a criança, aquele adolescente que 2 metros de altura, mas está com 12 anos, 13 anos. Conheço um menino assim, é maior que eu, mais largo que eu. Tem 13 anos de idade. É um gigante, é uma criança. Então, o business, ele é muito sério aqui. Está ficando muito mais sério cada dia que passa. Você tem que cuidar. O dinheiro que se ganha aqui, né, veio para cá para fazer dinheiro para resolver vários problemas e principalmente das pessoas que você ama. E aí você descobriu que pode abrir um business e precisa de orientação. Tá? Você escreve aqui desse lado aqui, ó. Aqui do lado dos comentários, você também fala, olha, eu preciso de ajuda com essas coisas que você está falando, do cleaning. Eu sei limpar, tá, mas eu preciso de mais orientação. Por isso que tem o cleanerlegal.s. Por isso que a gente atende muito em todas as áreas, né? Para você tocar o business de maneira saudável para você dormir e todo mundo terá benefício. Para você, olha, Jefferson, tem um cliente aqui que a gente limpa, já ele é cliente, mas ele tem lá network ou sei lá o que lá. O que você vai fazer? Vai indicar a gente. Olha, tem um cliente lá que vai, onde você está? Eu ligo para as pessoas, olha, tem um cliente que está precisando tem um office aqui que está uma nojeira. Já falei para você, olha, o telefone dele é esse, é seu nome, liga lá. Né? O business é para que você tenha de forma legal uma entidade que te proporciona crescer e expandir. Só que, já falei, você se encher de helper, se encher de empregado, se encher de cliente e não ter estrutura, não é só dinheiro no bolso. Eu faturei já $1 milhão. Isso traz consequência. Na América, eles só não... Você está vendo nas noticiários, né? Eles estão indo pegar as pessoas. Por quê? Porque elas fizeram alguma coisa. Então, todo mundo é vigiado. E não pense que não é. É. Então, eles sabem o endereço, sabem o telefone, sabem o e-mail, sabem o ITIN, sabem o social, sabem o carro que você usa, sabem a placa do carro, sabem o e-mail do seu telefone, sabem onde você anda. Não sei se você sabe que o seu celular, ele é um rastreador. Se você compartilha o location com sua família, né, que é bom isso também, você... olha, então os outros... Quem que informa? É a companhia que informa, né? É igual rastreador. Hoje uma pessoa viaja para o Brasil e fica olhando lá, espera que o avião não suma do radar, né? Então você vê ele chegar... Meus filhos, né, quando eu viajo, perguntaram, Dad, o que você está fazendo aí nessa avenida? Não, estou andando aqui. Você não tá com o telefone na mão. Eu falei, eu tô falando como? Não faz, fico preocupado, né? Eu, em vez de preocupar com eles, não, eles se preocupam comigo. Não, não vai. Põe no bolso, não anda com esse telefone fora, cuidado. Eles sabem onde eu tô andando lá no Brasil, lá no Portugal, onde tiver. Então, eles, que eu falo, vão buscar. Eles não vão caçar a pessoa, vão buscar. Então, o business, um erro também, assim, uma armadilha muito interessante, ou um erro, ou não sei quem que vendeu essa ideia, esse jeito brasileiro de fazer dinheiro é complicado, né? Abrir um business não te dá condição de legalização. Não dá condição. Quem fala isso para você não está praticando a verdade. Então está te enrolando. Não dá, tá? Não dá. Mas é a maneira de você seguir bacana aqui. Ter um business, eu já estou tudo certo. Ter um business é a maneira de você atingir os objetivos e crescer. Se você é aquela pessoa que tem como é que a gente coloca? Espírito de ser mais do que o empregado, né? Porque tem gente que é assim, não, eu trabalho para o cara, por que eu não trabalho para mim? Mas tem gente que fala assim, eu não quero dor de cabeça com business. Eu já ganho meu bom salário, eu já tenho meus benefícios, eu tenho minhas aplicações, eu tenho minha propriedade, então eu estou bem. Como tem muito dono de business que a gente tem, ele tem 1, 2 lojas, tá bom, ele não quer crescer, não quer ir para lugar nenhum. Tá bom aqui. Tá bom, né? Meio americano fala, não, tá bom desse jeito, eu não quero crescer mais. É cada um.
Então você tem um negócio que te dá possibilidade. E neste lugar, nesta terra, é como disse, né, um dos presidentes americanos, não vai falar o nome, aqui inclusive tem um building, tem uma placa bem enorme lá, está escrito: The America is too great for small dreams. A América é muito grande para sonhos pequenos. Então você vai e sonha. Mas você tem como agir. Porque abrir business aqui é assim, ó. Você vai ali no accountant, escolhe um nome, ele vê, Mary's Business Cleaning, tal, registra, você atravessa a rua, vai no banco lá, precisa abrir a conta, aqui está aqui o certificate. Bom, que o cleaning business não precisa license profissional. Ah, eu vou cortar, ser uma cabeleireira. Você precisa fazer um curso, demora, é caro. Você precisa da licença. Sem a licença você não trabalha. Né? Uma licença do estado, pelo menos aqui em New Jersey, não sei em outros lugares. Mas aqui em New Jersey precisa ter a tal da licença lá da cosmética e tal. Que não é com $1.000 do $2.000, não. Passa acho que de 6, 7 mil. Então você tem que aprender lá um negócio, então tem que ter aquilo, senão você não trabalha. O cleaning business não precisa nada disso. Você, normalmente você começa já trabalhando, já está trabalhando porque você abre o seu business, né? E aí vai partir para o empreendedor, que você vai ter que fazer algo que não era antes, que era conquistar cliente que você não tem relacionamento. Porque como house cleaner, você relaciona com a pessoa relaciona e fala, ó, então as indicações são de pessoas que já faz parte do ciclo da vida da pessoa. Conquistar um cliente que você nunca, um cliente assim, né, uma pessoa que nunca ia passar na sua frente, ou tal, nunca vai saber de você, aí se preocupa com marketing, preocupa com atendimento. Por isso que fiz o cleanerlegal.s. Ensina tudo isso. Depois que eu abri o business, e agora? O que eu faço? Agora você precisa ir se envolver com o negócio e fazer ele dar renda, porque você vai ter um custo, né? E faturamento de business, assim, basicamente 80% é custeio. Faturou 1.800.000 é de custo. Não é possível, né? Não pensar que é só dinheiro que entra, não. Que sai mais dinheiro do que entra. Né? Então precisa tomar cuidado. Né? Tá bom? Então, olha, mais uma vez aqui o meu livro, que está no Amazon. Tá aqui, procura esse nome, essa capa. Não, esse aqui é o livro mesmo, né? Aqui minha carinha aqui, porque tem um igual, incrível que pareça, só que eu acho que é plural. Então o sujeito que escreveu, teve a capacidade de escrever o mesmo título, né? Não sei se dá para dar um sul no cara, mas não sei lá, mas não vi ainda. Também não tenho intenção. Entendeu? Então, usa o jeitinho brasileiro de uma forma bem positiva, de uma forma que você se destaca de qualquer raça, porque você tem a solução e está sempre, né, mostrando para ele que você não nasceu quadrado, nem quadrada. Você se vira e traz a solução. Minha mãe é uma dela. Minha mãe fez assim. Já mostrei ela, né? Vou mostrar aqui de novo. Ela aqui com 20 anos. 20 nada, aqui é 17. Essa é minha mãe. Não preciso falar que é de branco, né? Porque de preto é meu pai, né? Ele com 19 e ela com 19? Não, ele com 21, ela com 17. Casou com 17 anos, né? Eu casei com 30. E até mostrar aqui uma coisa. Ops. Tem que mostrar, né? Tem que mostrar. Uma pessoa que... Mais um membro da família, né? Deixa eu ver se ele tá aqui ainda, se não sumiu. Olha aqui, ó. Todo folgado. Isso. Todo folgado aí, ó. Olha lá. Todo folgado, dormindo. O neto. O primeiro Carvalho nascido na América. Rhodes Elliott Carvalho. Tá bom? Então, olha, terminando. Visita lá os websites. cleanerlegal.s, jtclass.net, que você vai fazer só o curso, $200 só, 198, vai lá, o curso com vídeo, com material, não é só 2 anos de acesso, pode acesso, você vai ter tempo suficiente para assistir 10 vezes o filme ou mais. O filme não, os vídeos, né? Porque o curso não é para você assistir e esquecer, é para você ir consultando, né? Imprimir os negócios que tá lá, usar, tá tudo lá. Então, o jtwcsnc.com, que é o do business, de tecnologia. Tem o jtwcsconsulting.com, que é em português. É um site de tecnologia, mas é em português. O resto é tudo em inglês. Tem o jteats.us, que é para quem tem restaurante de ordem online, que é um serviço de ordem online, e aí vai. Tá bom? Desejo que a sua vida seja sempre para o melhor, que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia leve sobre o teu lar, que Deus te abençoe, te guarde e te traga paz.
e também que na sua vida nada esteja faltando, nada esteja fora do lugar, e nada esteja quebrado, nada esteja faltando e nada esteja fora do lugar. Que Deus te abençoe, te guarde e eu vejo você no próximo vídeo. Aproveita, não aqui, aproveita, dê o seu like, comenta, escreve aqui, ajuda, eu preciso de ajuda com isso. I need help, ou preciso de ajuda. E eu entro em contato com você pelo direct, né, pela mensagem, ou liga direto no 201-719-3886, WhatsApp, SMS, sinal de fumaça, 201-719-3886, tá? Você pode ligar para cá, tá bom? Forte abraço, te vejo então no próximo vídeo. Aproveita e vê que tem vídeo tudo aqui no canal, tá bom? Bye!